Padre, e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos sentar-se. Os irmãos, nossos fiéis, especialmente a família, nosso irmão João Batista, aqui presente, para a cerimônia da prima tonsura. O irmão João Batista vai entrar no estado clerical e para participar do sacerdócio de Nosso Senhor. Nosso Senhor se fez o pontífice, faz a ponte entre os homens e Deus. E ele ordenou os apóstolos, sacerdotes, para continuarem a ensinar a doutrina que ele veio nos ensinar e dar os sacramentos. Então, Nosso Senhor é um sacerdote, aquele que sacra dans. Sacra, sacer, vem de sagrado, sacer, dote vem de dans, que dá. Então, o sacerdote é aquele que transmite as coisas santas. Então, Nosso Senhor instituiu a Santa Igreja Católica de tal maneira que ela é depositária dos dons sagrados. E ela dá aos fiéis os dons sagrados que vêm da Santíssima Trindade. E que os dons que Nosso Senhor adquiriu por nós no Calvário. E assim Ele nos abriu novamente as portas do céu que estavam fechadas por causa do pecado. O pecado nos impossibilita e viabiliza completamente a união da alma com Deus. Então, devido ao pecado original, o homem estava separado de Deus, o homem estava passível de uma pena. Essa pena era justamente a exclusão da vida eterna, a exclusão do céu, a exclusão da visão beatífica para a qual o homem já havia sido criado e elevado à ordem sobrenatural. E Monsieur Lefebvre, qual era o seu desejo quando ele fundou a Fraternidade de São Pio X? Não foi outro senão não deixar que essas coisas sagradas, ou seja, esses canais da graça divina, fossem estagnados, fossem anulados pelo modernismo, anulados por uma corrupção dos sacramentos, alguns mais, outros menos. Então, e a doutrina, sobretudo, que foi corrompida em vários pontos. Então, Monsieur Lefebvre, junto com Dom Antônio de Castro-Maier, e junto com 250 bispos durante o concílio, que os bispos tradicionais eram numerosos no concílio, eles disseram, não podemos. E havia 250 de um lado, 50 do outro. Havia 250, mais ou menos, os números quase se equivalem. 250 bem modernistas, e do outro lado 250 com Dom Antônio Castro-Maier, Dom Lefebvre, Dom Sigaud, Dom Carli, o Cardeal Ottaviani e vários outros que eram bem tradicionais. E no meio um grande número, um pouco assim indeciso, que não havia acompanhado os grandes dramas da Igreja, que vêm já desde São Pio X e que se acentuaram no pontificado de Pio XII e que se manifestaram de maneira triunfal com o Vaticano II, pelo pontificado de João XXIII e de Paulo VI. Então eles disseram não, nós temos que continuar. E Monsieur Lefebvre dizia, temos que guardar a tradição, tradere. Tradere em latim significa dar, comunicar, passar adiante. Tradere. Tradição de quê? Tradição do que Nosso Senhor nos ensinou, tradição do que Deus nos ensinou, tradição do que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nos comunicou, nos ensinou, para nossa salvação, não só o ensinamento, mas também os sacramentos e a hierarquia da Igreja, a Igreja que Nosso Senhor fundou, Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Ou pode achar estranho, né? Quando a gente fala romana, claro, é romana e não pode ser outra.
E a igreja romana que nos garante que Monsenhor Lefebvre estava certo. A igreja romana que garante que Dom Antônio Castro Maia estava certo. Por quê? Porque a igreja romana que condenou o modernismo. Foi a igreja romana que condenou o neomodernismo. Foi a igreja romana que condenou o liberalismo. É Roma. Roma é a capital. Roma é lá onde São Pedro se instalou. E Monsenhor Lefebvre não queria outra coisa. E nós, junto com ele não queremos outra coisa senão continuar. O que sempre fez é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, essa cerimônia de hoje deseja se inscrever inteiramente na mesma linha de continuar a dar os sacramentos, a doutrina e os sacramentos. Continuar a comunicar o que foi recebido de Deus. A Igreja Divina. Alguns falam de uma tradição primordial que vem da noite dos tempos, que é uma coisa muito especial. Não, o importante não é vir da noite dos tempos, o importante é vir de Deus. Vir de Deus. Tem religiões que são antigas e são falsas, que são corrupções da verdade, e feitas pelos homens e da qual o demônio se serve para se opor à propagação da fé católica. Monsenhor Lefebvre, como missionário na África, sentiu essa oposição terrível que a religião muçulmana faz à fé católica. E as falsas religiões, os deuses dos pagãos são demônios, nos ensina a Sagrada Escritura. Então, nossa tradição não é uma tradição que vem, de uma noite, não vem de uma noite, vem do dia, vem de Deus, vem de Nosso Senhor Jesus Cristo, vem da Santíssima Trindade, que se revelou. E se alguém perguntar, mas como é que eu vou ter certeza que esta é a revelação realmente de Deus? Estão aí as provas. Vejam as profecias. Profecias predisseram tudo sobre Nosso Senhor. Onde iria nascer, como é que seria a sua vida, os detalhes da sua morte. E as profecias estão na mão dos judeus, estão na mão da Igreja Católica, mas estão também na mão dos judeus. O que prova que elas são verdadeiras, que mesmo os inimigos de Nosso Senhor têm nas suas mãos e guardam os salmos que falam da morte de Nosso Senhor, em que seus pés e mãos serão transpassados, que nenhum dos seus ossos se quebraria, e descreve com grandes detalhes a morte de Nosso Senhor. Então as profecias são uma prova, profecias que estão no Apocalipse, nós estamos vendo desenrolar diante de nossos olhos, é uma prova da veracidade da Igreja Católica. A Igreja Católica fundada em Nosso Senhor, cuja divindade está provada não só pelas profecias, mas pelos milagres. A ressurreição de Nosso Senhor, e não só os milagres que acompanharam a pregação de Nosso Senhor, mas também os milagres mais próximos de nós. Quem é que não sabe que do milagre do sol em Fátima, até o jornal maçônico O Século, na ocasião, publicou que 70 mil pessoas viram. São milagres que acompanham a história da Igreja e que ajudam as almas a reconhecer onde está a verdadeira religião. Não só as profecias, não só os milagres, mas também a santidade. Que religião pode apresentar um santo como São Francisco de Assis? Não tem. Pode procurar, não encontrará. Que religião pode apresentar um São Vicente de Paula? Não encontrará. Uma Santa Teresinha? Não encontrará. A santidade pertence à Igreja. Ela é santa. E as seitas, as falsas religiões não produzem santidade. E não podem produzir santidade, porque o erro não pode produzir santidade. O erro é incapaz de produzir a santidade. Santidade procede da verdade e não do erro. E se alguém se santificou não estando assim, visivelmente dentro da Igreja, foi através da Igreja. Foi através de nosso Jesus Cristo, que é a cabeça da Igreja. Foi por causa da morte de Nosso Senhor, do sacrifício de Nosso Senhor,
Se algum pagão chegou a amar a verdade, chegou a salvação, chegou a uma certa santificação, é sempre através de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é o pontífice, Ele que faz a ponte. O pecado havia feito um abismo entre os homens e Deus, um abismo que o homem não consegue, por ele mesmo, tapar, vencer, lançar uma ponte, ou então fazer não, é um abismo que o homem, o pecado tem algo de infinito, e o homem sendo uma criatura, ele é finito. E porque o pecado tem algo de infinito, porque uma injúria é feita a Deus, cuja dignidade é infinita. E a injúria se mede sempre pela dignidade da pessoa injuriada. Ora, Deus sendo infinito, o pecado é uma injúria que tem algo de infinito. E sendo infinito, o homem, como é que o homem pode reparar? O homem sendo infinito, ele pode injuriar a Deus, mas ele não pode reparar a sua injúria. A injúria do homem sendo tão grande, foi necessário que Nosso Senhor, que sendo o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, unindo na sua pessoa a natureza humana e sendo Deus Ele mesmo, Ele faz a ponte. Ele faz o que o homem não pode fazer. E assim, Nosso Senhor é que permite nós podermos nos unir de novo a Deus. Sem isso, impossível. Não há salvação para os homens. Salvação vem unicamente de Deus feito homem. O homem, por mais que elabore, que elabore metafísicas, elabore o que ele quiser, ele nunca poderá, por si só, passar por cima desse abismo. Sem mim nada podeis fazer, disse Nosso Senhor. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim não podeis vos salvar. Sem mim vós ficareis no vosso pecado. Então, essa cerimônia de hoje é um primeiro passo para a clericatura. O primeiro passo que vai introduzir o irmão João Batista na clericatura em vista de chegar ao sacerdócio. São 7 degraus que conduzem ao sacerdócio. O irmão Miguel, o Rodrigo, recebeu ontem duas primeiras. O João Batista hoje recebe a clericatura e mais tarde receberá também as primeiras ordens. E então são 7. Primeiro é o porteiro. O porteiro deve vigiar na porta da igreja, vigiar que tudo esteja bem, pela limpeza, para que o lugar onde é realizado o sacrifício esteja intacto de tudo que não condiz com a santidade do sacrifício. E deve também ficar à porta, porque deve impedir que entre dentro da igreja aqueles que não são dignos, aqueles que viriam fazer algum mal às cerimônias, ou então que estão excluídos pela igreja. Então o porteiro tem essa função de proteger. É o primeiro passo na clericatura, que ele protege o santuário. Um soldado, um porteiro. Então ontem foi-lhe oferecida uma chave, ele tocou a chave, ele veio até a porta, abriu a porta, fechou, depois tocou o sino, que ele também chama as almas para o sacrifício. É o sino que chama as almas. E as almas são chamadas, Deus as chama. Deus as chama de várias maneiras, chama pela sua graça. E o porteiro deve também dar o sinal. E a igreja, podemos dizer que a igreja, por que a igreja é missionária? Porque ela chama, ela vem chamar os homens, vem continuar o que Nosso Senhor veio fazer, chamar as almas. E chamar as almas para salvá-las, chamar as almas para ser salvo, para que cheguem no céu, que é a nossa pátria. Nossa pátria não está aqui na terra. O templo é a sua embarcação e não sua morada, dizia Santa Teresinha, repetindo o que um poeta havia dito. O tempo não é sua morada. O tempo aqui simplesmente deve passar, aproveitar do tempo, que da eternidade. A eternidade depende do que nós faremos no tempo. Então a igreja chama, ela clama mesmo, como Nosso Senhor. Clama, dizendo: o tempo passa, é hora da penitência, é a quaresma, aproveitem.
enquanto é tempo, né? Porque o tempo vai passando e vai chegar o dia do juízo. Depois ele recebeu a ordem de leitor. Leitor é aquele que lê para esclarecer as almas. O leitor lê só as epístolas. Então, mas já é a Sagrada Escritura para iluminar as almas. A igreja é a sociedade da ciência de Deus. Ela ilumina as almas. E o leitor começa a iluminar pela leitura, lendo dentro da igreja. Depois virá a ordem, são 4 ordens chamadas menores. Então a primeira é porteiro, a segunda leitor e a terceira será o exorcista. O exorcista tem poder para expulsar o demônio das almas, dos corpos das almas, né? Que a possessão é uma posse do demônio sobre o corpo da pessoa. É menos grave que o pecado original. Causa mais horror, causa uma estranheza muito grande, mas é menos grave, porque é a possessão do corpo. Pecado mortal é a possessão da alma, que fica entregue ao demônio. E depois do exorcismo ele vai se aproximar mais ainda do altar, então será acólito. Pois a igreja permitiu que quem não tivesse essa ordem pudesse servir também, por isso que as crianças podem servir, os leigos podem servir a missa, mas normalmente, antigamente, era reservado aos acólitos. Depois que a igreja se difundindo muito, a igreja permitiu que outros se aproximassem também para servir ao altar. A gente vai vendo que sempre é uma aproximação do altar. O porteiro está na porta, depois ele lê a epístola, depois ele começa a ter um poder sobre o demônio, depois ele pode servir a missa, e depois vem as 3 grandes ordens maiores: subdiaconato, diaconato e presbiterato. Subdiaconato, ele vai servir já no altar. Ele vai ficar com a patena, cobrir com o véu almiral, levantar a patena, ficar ali durante a missa solene, né? Ele fica já no altar, sobe alguns momentos e começa a ter uma participação já na preparação da matéria do sacrifício. Ele vai levar o cálice para o altar e depois vem o diácono. O diácono já está mais intimamente ligado. Ele vai no momento do ofertório oferecer junto com o celebrante, vai tocar a âmbula, quando o celebrante faz o oferecimento da hóstia na patena. Depois ele vai também tocar no cálice, ele vai apresentar o cálice ao celebrante, que vai oferecer durante o ofertório. Ele poderá também, em algumas ocasiões, dar a comunhão. Ele estará já mais intimamente ligado ao sacrifício de Nosso Senhor, podendo tocar no corpo de Deus. E, finalmente, o presbiterato. Então, o monge batista começa hoje, rezem por ele. A família está aqui para prestigiá-lo, para rezar por ele, para se alegrar com ele. Essa grande responsabilidade. O Monsenhor Williamson recomendou, porque achou que seria muito bom para a igreja. Deve pensar isso. O que é bom para a igreja? Para a Santa Igreja de Deus, para o bem das almas, para a salvação das almas. Então, vamos prosseguir a cerimônia e peço a oração de todos, que nossas orações possam acompanhar nosso irmão João Batista até o seu último degrau no altar e depois acompanhá-lo também no seu sacerdócio, e lembrar que no sacerdócio principal é a missa. A missa é o principal. O Sr. Oliveira dizia, o padre, depois de ter rezado a sua missa, já fez 80% do seu ministério, cada dia, né? Então a missa é o centro, que a missa é a fonte de todas as graças. Tudo decorre do Calvário, que Deus assim quis. A disposição divina, né? Deus, na sua sabedoria, dispôs que tudo decorresse do sacrifício do Calvário. E a missa não é outra coisa senão a renovação do mesmo sacrifício,
É a mesma vítima que está sobre o altar. E é o mesmo que oferece também. O Padre age na pessoa de Cristo. Por isso, na hora da consagração, ele diz: isto é o meu corpo. Ele não diz: isto é o corpo de Jesus Cristo. Ele diz: isto é o meu corpo. Por quê? Porque ali ele está agindo na pessoa de Nosso Senhor. Então, tenhamos sempre isso diante dos olhos. Pensando em Nossa Senhora que esteja ao lado do nosso irmão para acompanhá-lo. Ela que é a Rainha dos Apóstolos, ela que esteve ao pé da cruz, ela que certamente está junto ao sacerdote, junto ao altar, a cada missa que é celebrada. Então, que essa graça que o irmão vai receber possa se derramar sobre cada um dos senhores e que todos nós possamos continuar indo com um passo seguro, seguindo a tradição da Igreja, até a vida eterna, pela intercessão da Virgem Maria, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.